E aí, irmão? Bom, então, esse vídeo aqui vai te confrontar por uma situação que, se você clicou nesse vídeo, eu tenho quase certeza, porque eu não acredito em coincidências. É sobre perdão. Muitas vezes a gente erra, e às vezes a gente já vê versículo, ouve louvores, mas mesmo assim a gente pula, ou às vezes até pula, tipo assim, ignora, eu diria. Fala, não, eu sei que eu sou perdoado por Deus, mas às vezes você vai errando tanto, que você pensa que o perdão depende de você e não da graça de Deus. Mas lembre disso, irmão, que Jesus morreu por nós na cruz, para que nós possamos ser filho dele e viver com ele. Nesse dia não. Agora, houve uma mensagem muito interessante sobre que quando Deus foi criar o mundo, ele falou vamos supor, com a água. Ela falou assim, não, que de ti nasce peixes. Então foi feito. E depois ele falou com a terra, que de ti nasce animais ou plantas. E assim foi feito. Mas quando ele foi criar, ele falou, tá entendendo que tipo, o peixe fora da água não vive e a planta fora da terra também não. Mas quando ele foi criar a gente, ele olhou para si mesmo. Ele perguntou a si mesmo. Ou seja, a gente sem Deus também não somos as mesmas coisas que como um peixe ou como uma planta que necessita de Deus. E às vezes a gente vai errando e vai errando. E a gente vai tipo ignorando que nós sabe que a gente tá errando, mas a gente vai ignorando isso. E chega uma hora que vai ficar difícil, irmão. Vai ficar difícil de você se voltar a Deus. Mas volte a ele, irmão. Ajoelhe-se. É o básico. Mas o básico, como que é o básico? É o básico. Se for com sinceridade no coração, vai no quarto, ajoelhe-se e fala tudo para Deus. Fala tudo o que você está passando. O mesmo que você errou, vai imediatamente e conversa com Deus. Porque o inimigo, ele quer puxar a gente pro buraco. Entendem isso? Ele quer puxar a gente. E uma das melhores brechas é fazer que você é impuro. Falar que você não merece o perdão de Deus. Ou algo parecido. Mas lembre-se, Deus falou que não depende de nós a salvação. Se eu fosse bom ou se eu fosse ruim, a gente somos salvos pela graça, a graça de Deus. Porque Deus ama a gente primeiro e não ele não olhou porque ele amou a gente quando a gente era pecador. Imagine agora que a gente somos filhos dele. Para pensar nessa mensagem. Se ele amou a gente quando a gente era pecador. Imagine agora que a gente somos filhos dele. Então, lembre-se, irmão, não depende de ti, depende de Deus. E Deus é bondoso para perdoar e colocar o jugo dele sobre ti. E um conselho, irmão, entregue para ele. Entregue toda essa ansiedade no coração. E que Deus não chamou você para ser alguém normal, porque é alguém anormal. Você é o povo exclusivo dele. E o que seria ser um povo normal? Com preocupações normais, preocupação do mundo. Mas olha para ver na Bíblia os guerreiros da fé. Eles não olhavam para os problemas que o mundo ia gerar, porque eles sabiam que era com Deus que eles estavam. Sabia que o único problema que eles tinham era ficar longe de Deus. Entende, irmão? Então, compartilhe com Deus, porque Ele é justo e bondoso para perdoar nós. Então, volte-se a Ele
Busque mais a Ele. Foque em Deus, foque em Deus. Não dê nenhum passo sem perguntar a Deus. Porque assim como Davi, Davi foi um homem de Deus, um homem forte. E quando ele ia atacar o inimigo, ele ia diretamente com Deus e perguntava se ele podia atacar, mesmo sabendo que ele tinha, se ele era mais forte ou se o inimigo era mais fraco. Ele não ligava para isso. Ele ia diretamente a Deus e perguntava. E se Deus falasse sim, que estratégia ele ia usar para atacar os inimigos? Então, não dê nenhum passo, não fique longe de Deus. Volte-se a Ele. Vença isso com Ele. Vença isso com Ele. Então, não sei se deu para entender muito a mensagem, mas volte-se ao básico. Vamos fazer o seguinte: 7 dias volte ao básico. O que seria voltar a esse básico? Orar, jejuar ou não? Orar, jejuar e ter 1 minuto para falar com Ele. Ou quando você estiver fazendo alguma tarefa do seu dia a dia, fala com Ele. Ele também gosta de intimidade, porque Ele é o nosso Pai. E Ele quer ser tratado como um pai. Espero que essa mensagem tenha falado com você. E se tiver falado com você, compartilhe e comente, para que esse vídeo possa ser espalhado pelo YouTube e ajudar mais pessoas, porque tem pessoas orando por uma mensagem dessa. E que Deus te abençoe. Falou.